Olha só, chegou uma pergunta muito boa aqui, pastor Rodrigo. O que o senhor acha da expansão da igreja online? Ah, eu, eu, eu amo esse assunto, né? Eu amo esse assunto. Antes da pandemia, nós temos algumas igrejas filhas, né? Eu fico no Ipiranga, Tá. mas nós temos o Jardim Colorado, que é a Zona Leste de São Paulo, a gente tem em São Bernardo, a gente tem na Baixada Santista. E antes da pandemia começar, nós lançamos a nossa congregação online. Ah, Então nós tínhamos um casal de pastores, mais de 15 voluntários trabalhando. Então a gente já estava sonhando com a igreja online, né? E uhum. aí a pandemia veio Só e confirmou. só confirmou. Então, o que eu acredito na igreja É, online? É lógico, eu não acho que uma igreja ela vai anular outra. Eu não acredito que a igreja online ela vai tirar a local de cena, mas também tenho plena convicção que a local precisa da online. Então, o meu foco, muitas vezes, é pensar naquele que está falando em português, que a nossa igreja não é bilíngue ainda. É uma igreja que só fala português, né? aham. Então eu fico imaginando aquele cara que está no interior da Noruega, que fala em português, e ele não encontrou nenhuma comunidade. Por que ele não pode ser membro da nossa igreja? Por que ele não pode participar de um pequeno grupo no Zoom? Por que ele não pode trabalhar na rede ministerial da igreja, trabalhando em alguma área da própria igreja? Então, É. eu acredito sim que é possível nós termos membros à distância. Óbvio que se esse cara está na Noruega e ele encontra uma igreja local, eu sou o primeiro a falar, vai lá e serve lá. Mas enquanto essa pessoa está sozinha, enquanto essa pessoa não vê nenhuma possibilidade, não encontra uma igreja com uma boa teologia, eu acredito sim que é possível nós acolhermos. Tanto é que eu estou falando da Noruega, mas eu vou falar que nós temos membros na Irlanda, que são muito ativos, que fizeram Olha. todos os nossos cursos de integração, são mais ativos, eu vou ser sincero contigo. Os nossos membros da Irlanda, como eu poderia falar da Inglaterra e dos Estados Unidos, são mais ativos que muitos que estão no Ipiranga. Olha isso. Curioso, hein? Agora é óbvio, a gente precisa ter processos saudáveis, Aham. né? A gente sempre brinca lá na DAI é a dinâmica dos 3Ps, né? Propósito, processo, pessoas. A gente precisa idealizar muito bem isso, precisa organizar bem isso, para que o cara se sinta realmente parte da comunidade, né? Então, eu acredito na igreja online, eu acredito na expansão dela. É, estatística. Hoje, 60% das pessoas no mundo têm acesso à internet. Daqui a 20 anos, sendo bem pessimista, nós estamos falando de 90% da população mundial. Uou. Se nós não levarmos o evangelho para a internet, alguém vai levar alguma coisa. Né? Uhum. Então, eis aí os desafios do anúncio das boas notícias, que é isso que vocês estão fazendo aqui, mas também existe o desafio eclesiológico, né? Ok, o cara aceitou a Jesus, como que a gente faz dele um discípulo? Como? Aí que entra os processos. Aí que a igreja precisa estar muito bem amparada para estabelecer pequenos grupos, estabelecer processos saudáveis para que esse cara se sinta parte. Né? Uhum. Eu posso até dar o exemplo, o Wendel. O Wendel é um rapaz da nossa igreja que mora em Limeira. Limeira. Tem igrejas evangélicas em Limeira, ninguém duvida. Mas ele encontrou na DAI uma igreja que faz sentido. E ele quer participar da DAI. Ele não pode vir de Limeira para cá, mas ele participa dos nossos grupos de conexão. Ele é um dos voluntários que trabalha no chat enquanto o culto está começando. O cara se sente parte da Olha igreja. que lindo. Então, óbvio, né? Uma resposta, estou tentando ser bem rápido, mas existem sim instrumentos para incluir pessoas que de fato desejem fazer parte de uma comunidade local, Uhum. mesmo que esteja à distância.